Venda de Endrick proporciona superávit de R$ 132 milhões em julho. Entenda as finanças. Mesmo tendo vendido Endrick anos atrás, o Alviverde só contabilizou o dinheiro da venda quando o jogador completou 18 anos. Venda de Endrick. Antes mesmo de completar 18 anos, Endrick foi vendido ao Real Madrid. Entretanto, o atacante só deixou o Palmeiras após se tornar maior de idade. Mesmo sendo vendido no fim de 2022, o jogador da seleção brasileira continua rendendo dinheiro ao Alviverde. Isso se dá ao fato de o Verdão só ter lançado os valores apenas quando o jogador completou 18 anos. Assim, contabilizando a venda de Endrick e outros lucros, o clube do Palestra Itália conseguiu registrar um superávit de R$ 132 milhões. Esse valor é apenas de julho de 2024. Entenda os valores. Segundo informações do portal ESPN Brasil, o Verdão arrecadou R$ 228,2 milhões no mês. Dessa quantia, R$ 180,2 milhões foram recebidos só com a venda de atletas. Além dessa quantia, R$ 16,2 milhões com os direitos de transmissão, R$ 11,1 milhões com publicidade e patrocínios, R$ 10,9 milhões em arrecadação de jogos e pouco mais de R$ 7 milhões referentes ao programa de sócio-torcedor Avanti. As despesas do Alviverde chegaram a R$ 90,9 milhões. Encargos sociais custaram R$ 29,6 milhões, amortização de direitos de jogadores, R$ 10,2 milhões, e a baixa com vendas de atletas, que superou R$ 30 milhões. Meta batida. Vale ressaltar que a quantia de R$ 132 milhões é superior aos R$ 120 milhões que o Palmeiras projetou para o mês de julho de 2024 em sua previsão orçamentária. Somando os valores de todos os meses do ano, o Verdão teve um superávit de R$ 157,9 milhões. O valor projetado para o mesmo período de 2024 era de R$ 40,7 milhões. Estevão já tem situação revelada após primeiros dias na seleção brasileira. Atacante é tido como um jogador muito acima da média e foi convocado pela primeira vez para vestir a camisa do Brasil. É super craque. Estevão é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e muita gente compara na época em que Neymar estava no Santos. A qualidade técnica do jogador é impressionante, mesmo com apenas 17 anos. O Chelsea logo cresceu o olho e fechou sua contratação, superando Barcelona e outros rivais. Antes de completar os 18 anos, o garoto ficará no Verdão e pode ajudar a conquistar o título do Brasileirão nesta temporada. A boa fase é tanta que Dorival Júnior convocou pela primeira vez o jovem craque para a seleção brasileira. Foi uma convocação muito merecida, tendo em vista tudo que ele está fazendo pelo Verdão. Já está impressionando. Com uma grande personalidade, Estevão já chegando na amarelinha e impressionou a todos, inclusive Dorival, durante os primeiros treinamentos. Estevão vem mostrando que é realmente diferente. Os companheiros mais experientes da seleção brasileira também se encantaram pelo garoto e estão abraçando a joia para ele se sentir ainda mais à vontade. Se nada mudar, o atacante será um dos protagonistas para a outra Copa do Mundo em 2026. Os torcedores palmeirenses só desejam que o garoto tenha oportunidade nesses 2 jogos das eliminatórias sul-americanas e que Dorival tenha capacidade para extrair o melhor do seu potencial. O comandante da seleção brasileira recebeu algumas críticas por não ter usado mais o Endrick na Copa América. Na ocasião, o técnico pediu calma para o centroavante não queimar etapas. Vale lembrar que o Brasil está pressionado e precisa vencer esses próximos jogos visando uma melhor classificação. A base não é boa e Dorival Júnior já vem sendo muito pressionado no cargo técnico. Estevão do Palmeiras pode bater recorde de Ronaldo Fenômeno e Endrick na seleção brasileira. Jovem pode ganhar sua primeira oportunidade com Dorival na partida contra o Equador nesta sexta-feira 6, Seleção Brasileira. A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira 6, às 22 horas, no estádio Couto Pereira, para enfrentar o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além dessa partida, o Brasil também joga contra o Paraguai na terça-feira 10, às 21h30, em Assunção. Na convocação, o técnico Dorival Júnior surpreendeu e levou algumas novidades. Entre eles estão Luiz Henrique, do Botafogo, e Estevão, do Palmeiras. Ambos os jogadores são destaques em seus clubes na temporada e um dos favoritos a craque do Brasileirão. Estevão na seleção brasileira. Com apenas 17 anos, Estevão foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira nos jogos das eliminatórias.
Se entrar em campo ou marcar um gol, o jogador pode bater recorde de nomes importantes que vestiram a amarelinha. Se entrar em campo já no jogo contra o Equador, no dia 6, o jovem será o quinto jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Brasil, com 17 anos e 135 dias, passando seu ex-companheiro de Palmeiras, Hendrick. 1. Pelé, 16 anos e 257 dias, 1957. 2. Edu, 16 anos e 303 dias, 1966. 3. Coutinho, 17 anos e 28 dias, 1960. 4. Hendrick, 17 anos e 118 dias, 2023. 5. Walter, 17 anos e 136 dias, 1931. Se marcar um gol, Estevão pode passar Ronaldo Fenômeno e Hendrick, e se tornar o terceiro jogador mais jovem da história a balançar as redes com a amarelinha. 1. Pelé, 16 anos e 257 dias, 1957. 2. Edu, 16 anos e 306 dias, 1966. 3. Ronaldo, 17 anos e 228 dias, 1994. 4. Hendrick, 17 anos e 246 dias, 2024. 5. Coutinho, 17 anos e 323 dias, 19. Inspiração em Neymar. Em sua primeira entrevista na seleção brasileira, Estevão falou sobre sua inspiração em Neymar. Para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele. Jogar no Brasil não é fácil, é muita pressão, críticas e torcida. Admiro a forma que ele lida com isso, o que é muito importante. Fico feliz por tê-lo como inspiração. É um cara que cresci vendo jogar na seleção e espero um dia jogar com ele também, completou o jogador do Palmeiras. Estevão detalha motivo pela boa fase no Palmeiras e convocação para a seleção brasileira. Trabalho muito. Atacante vive a expectativa de estrear pela seleção brasileira. Estevão é a revelação do Brasileirão. Estevão é uma das grandes revelações nessa temporada 2024. O atacante que já tem 8 gols no Brasileirão já é comparado com Neymar graças aos recordes que vem quebrando no torneio nacional. As boas atuações da cria no torneio nacional fez com que Dorival Júnior o chamasse para os jogos contra Paraguai e Equador em jogos válidos pela 7ª e 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo que serão realizados na próxima sexta-feira 6 e terça-feira 9. A qualidade técnica do jogador é impressionante, mesmo com apenas 17 anos. Tanto é que apenas atuando um ano como profissional, o profissional já foi vendido para o Chelsea como a maior venda da história do Verdão. E ao que parece, os Blues fizeram uma ótima para os próximos anos. Isso porque a joia palmeirense já vem impressionando muito Dorival Júnior. O atleta vem se destacando nos treinamentos e pode sim aparecer entre os titulares e entrar ao longo dos jogos contra Paraguai e Equador. Estevão já impressiona Dorival Júnior na seleção. Estevão explicou os motivos em entrevista coletiva do porquê está impressionando Dorival Júnior. O atacante afirma que futebol para ele é diversão e por isso acaba tendo um bom desempenho. Eu trabalho muito psicológico com minha família, meus pais, a gente conversa, futebol para mim é como um parque de diversões, onde me sinto feliz, leve. É isso que estou sentindo nesse momento. Estou feliz vestindo a camisa da seleção, jogando com alegria, fico feliz de estar construindo uma carreira grande, espero que seja só o começo, afirmou. Estevão revela estar ansioso para estrear pela seleção brasileira. Todavia, embora entenda que futebol é um parque de diversões e esteja preparado para dar o seu melhor, o atacante admite que está ansioso para estrear pela amarelinha e jogar ao lado de Vinícius Júnior. Me encontrei com eles na hora do almoço e o cara que me deu mais nervosismo foi o Vini, por tudo que ele representa, pelo que faz no Real Madrid. Para mim, é o melhor do mundo hoje. Não só com ele, mas com todos. São caras que vejo jogando Champions, dá um friozinho na barriga, mas espero aprender bastante, concluiu. Além de ser o artilheiro do Palmeiras com 8 gols no Campeonato Brasileiro, Estevão, também o jogador com mais dribles certos, 31 mais finalizações, 47, e mais assistências pela equipe no campeonato. Dudu no Cruzeiro? Alexandre Matos reforça que ídolo errou ao ficar no Palmeiras. Falei para ele e ao empresário. Camisa 7 se envolveu em grande polêmica há 2 meses ao aceitar convite de Matos. Pouco depois, voltou atrás e ficou no SEP. Novela Dudu. Em meados de junho, o torcedor do Palmeiras foi surpreendido com um anúncio do Cruzeiro sobre o retorno de Dudu. O camisa 7 do Palmeiras foi o maior expoente do clube na última década, mas em um instante, foi levado pelo impulso a assinar um acordo com o time mineiro.
Na época, quem comandou a negociação pelo lado do time celeste foi Alexandre Matos, ex-diretor de futebol do Palmeiras e quem trouxe o Baixola, à academia de futebol em 2015. Diante da repercussão negativa entre os palmeirenses, o atacante recuou. Dudu permaneceu no Palmeiras, onde tem contrato até o fim de 2025 e tratou de pedir desculpas aos companheiros e ao técnico Abel Ferreira. A presidente Leila Pereira não engole até hoje o desfecho da história e não descarta negociá-lo no mercado. Bastidores da negociação com Cruzeiro. Nesta quarta-feira, Matos, hoje CEO do Cruzeiro, voltou a falar sobre o assunto. Pouco mais de 2 meses após o caso, o dirigente mantém o respeito e o carinho com o atleta do Palmeiras, porém não deixa de comentar que o camisa 7 pode ter feito uma escolha errada. Continuo achando e falei isso para ele e para o André Cury, empresário de Dudu, que cometeu, na minha opinião, uma avaliação equivocada. Ele vinha num desejo forte e quando as coisas caminharam, ele perdeu uma oportunidade, declarou Matos ao programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. Na época, o Cruzeiro colocou em todas as suas mídias oficiais que Dudu havia aceitado jogar na Raposa. Por isso, o Cartola não esconde a surpresa pelo desfecho de todas as tratativas. O que aconteceu foi uma surpresa. A gente entendia que a dificuldade seria do Palmeiras, do momento do clube, eleição e tudo mais. O Palmeiras foi muito profissional. E quando a gente conseguiu romper isso, ninguém imaginava que teríamos essa mudança de pensamento do Dudu, completou Matos. Voltar voando após a data FIFA. Mesmo após o fico, Dudu tem sido coadjuvante no Palmeiras de Abel. Tem sido pouco aproveitado pelo português e até participou de treino com o Sub-20. Entretanto, o camisa 7 fez um trabalho de recondicionamento físico nos últimos dias para voltar a ganhar espaço após a data FIFA.